Bem, vamos para a nossa aula de matemática EMAI 14.5. Vamos continuar a fazer leitura de gráficos. Bem, vamos começar a atividade e você que está aí no canal, que assiste às aulas, duas coisas para o que falar. Primeiro, assista a aula inteira, não vai pulando e vai lá para as respostas. A segunda, se inscreva no canal, porque assim que eu mandar a atividade, você já será avisado, tá bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de gráfico que vai nos falar sobre produção de água por segundo em São Paulo. Vamos ler então o enunciado? Olhem só. A questão 1. Na região metropolitana de São Paulo, o sistema de abastecimento de água é integrado. São 8 complexos. São responsáveis pela produção de 67 mil litros de água por segundo, para atender 33 municípios abastecidos pela Sabesp e outros 6 que compram água por atacado: Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Diadema e Mauá. Observe o gráfico e responda as questões. Olha, então aqui está falando da região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo, ela é enorme. Ela é formada por 39 municípios. Então, imaginem só a quantidade de água que é necessária para manter todos abastecidos, não é? Então, vamos olhar para esse gráfico. A primeira coisa, vocês estão acostumados a ver um gráfico nesse sentido horizontal? Normalmente, os gráficos estão como? No sentido vertical, as colunas estão para cima. Por que será que este está desta forma? Olhem o comprimento. Imagine ia pegar a folha inteira, não é? Se fosse no sentido vertical. Mas vamos lá. Olha, nós vamos lendo as questões e vamos olhando aqui para o gráfico, porque só de nós olharmos a gente vê que tem um sistema que produz muita água. Qual é? O Guarapiranga. E qual que produz menos? Olhem só. Aqui nós temos Cotia, porque no eixo vertical nós temos os dados, as informações sobre os mananciais, enquanto que no eixo horizontal tem aqui a quantidade de água produzida, olhem só, por segundo. Por segundo, imaginem, enquanto eu falo uma palavra, um pouquinho aqui, já é produzida essa quantidade enorme de água, certo? Olhem, quando nós vemos essa produção, às vezes a gente acha que é pouco, mas vamos pensar. Este Alto Cotia, que produz 1.000 litros por segundo, 1.000 litros normalmente é uma caixa d'água que nós temos em nossas casas. Você tem uma aí de 1.000 litros? Tem gente que tem apenas de 500. Então, esse manancial, ele produz 1.000 litros por segundo. Este é o menor. Imaginem os maiores. Então, essa é a capacidade. Mesmo assim, nós sabemos que a gente precisa o quê? Economizar água. Olha, vamos ver as questões. Aqui esse gráfico se refere, como nós já vimos, já falamos, ele se refere à produção de água por segundo pelos mananciais de São Paulo, certo? Que informações são apresentadas no eixo vertical? Qual que é o eixo vertical? Este aqui. Que nós vemos aqui, ó? Rio Grande, Alto Cotia, Cantareira, Rio Claro, Alto Tietê e Guarapiranga. Estão falando do quê? Dos mananciais. Bem, então eu coloquei aqui que são os mananciais que produzem água para São Paulo. Letra B. O que representam os números que aparecem no eixo horizontal, ou seja, estes daqui? O que está dizendo? A quantidade de água produzida por cada um deles, certo? Bem, então eu coloquei aqui a resposta, que é a quantidade de água produzida por segundo. É muito importante colocar que é por segundo. Imaginem, senão podem pensar que é por dia, que é por hora, e não, essa quantidade toda é por segundo.
Letra C. Há mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo? Quais? Basta nós olharmos aqui. Eles produzem 10.000 litros por segundo. Quais? Cantareira e Alto Tietê, certo? Então, aqui eu coloquei que sim, que Cantareira e Alto Tietê são os dois que têm o quê? A mesma quantidade. Letra D. Qual é a produção de água por segundo no manancial de Rio Claro? Rio Claro. Aqui está. Vamos olhar tanto na linha horizontal quanto na vertical. São 4.000 litros por segundo. Aqui, então, a Pro respondeu que é de 4.000 litros por segundo. Quando tem esse símbolo L/S, significa por segundo. Se fosse por hora, se fosse 4.000 litros por hora, nós colocaríamos L/H, certo? Letra E. Qual desses mananciais produz a menor quantidade de água por segundo? Nós já vimos e já falamos, né, sobre ele. Ele está visivelmente aqui nesse gráfico, onde as colunas verticais são tão diferentes. E é o Alto Cotia com 1.000 litros de água por segundo. Então, aqui, Alto Cotia com 1.000 litros de água por segundo, certo? Entenderam? Espero que vocês tenham aprendido. Beijos!